Nosso sistema solar é uma extensão de contrastes e mistérios. Ele vai muito além dos planetas que conhecemos, espalhando-se a partir do Sol e se estendendo por cerca de 18 trilhões de quilômetros, ou aproximadamente 1,87 anos-luz, até alcançar a chamada nuvem de Oort. Essa região, como uma última camada de nosso sistema, é composta por uma vasta quantidade de objetos congelados. Eles são como fósseis espaciais, reminiscências intactas do nascimento do nosso sistema solar, conservados em uma espécie de cemitério congelado. Os cometas de longo período, aqueles que levam milhares de anos para completar uma única órbita ao redor do Sol, têm sua origem nesse campo gélido e distante. No entanto, apesar de sua vastidão, é importante entender que a maior concentração de massa e energia se encontra muito mais perto de nós. Quase tudo que define e dá forma ao sistema solar, o Sol e os planetas, está reunido em uma área bem mais compacta, com um diâmetro de cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Imagine isso como uma cidade cósmica bastante agitada, onde a maioria dos eventos ocorre, enquanto os confins externos são como subúrbios extremamente afastados, onde apenas alguns visitantes ocasionais, como cometas, fazem sua presença ser notada de tempos em tempos. Quando nos perguntamos o que está acima e abaixo da Terra, a resposta parece clara e objetiva. Temos o céu e o solo. Vivemos sujeitos à gravidade do planeta, que define nossa percepção de direção, mas no espaço a história é bem diferente. Ali, as orientações como acima e abaixo são conceitos extremamente relativos, e para compreendê-los, precisamos nos guiar pelas órbitas dos planetas e por um ponto de referência constante, o Sol. Mesmo que o espaço seja vasto e sem direções absolutas, a humanidade encontrou um meio de se orientar usando a inclinação orbital, que funciona como um tipo de bússola cósmica, o plano da eclíptica e as órbitas dos planetas. Todos os planetas do nosso sistema solar orbitam o Sol seguindo um plano chamado eclíptica. Esse plano é, por assim dizer, a pista pela qual os planetas giram ao redor do Sol, mantendo uma sincronia harmoniosa. Se imaginarmos o sistema solar como um imenso prato, a eclíptica seria sua superfície, com os planetas girando ordenadamente sobre ela. Para a Terra, esse plano é particularmente significativo, pois é a referência em que nossa órbita se encontra. Agora, quando olhamos para o céu noturno da Terra, enxergamos esse alinhamento de planetas em uma faixa relativamente linear. A eclíptica não é visível a olho nu, mas sua presença se torna evidente em eventos como conjunções, quando os planetas parecem se aproximar no céu, ou trânsitos, onde um planeta passa em frente ao Sol, formando um espetáculo astronômico fascinante. Esse alinhamento ocorre porque os planetas, embora com suas inclinações orbitais ligeiramente diferentes, seguem essa mesma estrada cósmica. Contudo, nem todos os objetos seguem essa convenção. Planetas anões, como Plutão, assim como muitos asteroides e cometas, possuem órbitas bastante inclinadas e excêntricas, desafiando o padrão da eclíptica. A órbita de Plutão, por exemplo, está inclinada cerca de 17 graus em relação ao plano da Terra. Isso significa que, em alguns momentos, ele está acima ou abaixo dos planetas principais, proporcionando uma perspectiva única de nossa compreensão da orientação espacial. Se considerarmos o plano da eclíptica como referência, podemos imaginar o que há acima e abaixo dele. Acima do plano da eclíptica estão objetos como a órbita de Plutão, assim como Haumea, Makemake e uma quantidade impressionante de corpos menores e gelados. Esses objetos não seguem as regras dos planetas maiores. Suas órbitas são inclinadas, algumas delas tão inclinadas que fazem quase um círculo em relação ao plano eclíptico. Alguns até se movem em direção oposta ao giro geral dos planetas, como se fossem contrários à ordem estabelecida. Esses objetos vêm e vão, movendo-se ao redor do Sol em trajetórias que os levam a viajar por todas as direções. O Oumuamua, por exemplo, é um objeto interestelar em formato de charuto que surpreendeu o mundo quando passou de cima da eclíptica, viajando a uma velocidade média de 26,3 km por segundo, até que, devido à gravidade do Sol, ele foi desviado para baixo e continuou sua jornada. Outro visitante, Borisov, veio da direção oposta,
cruzando o sistema solar a incríveis 32 km por segundo antes de desaparecer. Nos perguntamos se há algo acima ou abaixo do sistema solar que está enviando estes objetos em direção à área dos planetas. Muito além de Netuno, há uma região que desafia qualquer concepção. O cinturão de Kuiper, um verdadeiro campo de destroços espaciais, é povoado por objetos que orbitam a poucos graus acima ou abaixo da eclíptica. É uma espécie de anel congelado que circunda o sistema solar em uma faixa que se estende de 30 a 50 unidades astronômicas do Sol. Este cinturão é o lar de planetas anões como Plutão e Makemake, bem como inúmeros objetos menores e irregulares. Cada um desses corpos é uma cápsula do tempo, preservando em sua composição a história dos primeiros dias do sistema solar. A descoberta do cinturão de Kuiper foi um marco para a astronomia. Até então, suspeitava-se que os cometas de longo período vinham de algum lugar distante, mas foi só em 1992 que o primeiro objeto do cinturão foi descoberto, o planeta menor Albion. Desde então, muitos outros corpos celestes foram identificados na região, reforçando a hipótese de que essa área abriga objetos que podem, ocasionalmente, ser deslocados em direção ao Sol, transformando-se em cometas. Há também a teoria de um possível corpo massivo, apelidado de Planeta 9, que poderia estar causando perturbações gravitacionais nas órbitas de alguns objetos do cinturão de Kuiper. Este planeta hipotético estaria muito mais distante do que qualquer outro planeta conhecido, entre 400 e 800 unidades astronômicas do Sol. Essa possibilidade levanta uma série de perguntas fascinantes sobre o que ainda falta descobrir em nosso quintal cósmico. Além do cinturão de Kuiper, ainda mais distante e misterioso, encontra-se a nuvem de Oort. Esse é o verdadeiro fim, por assim dizer, do sistema solar. Uma região cuja existência ainda é teórica, mas altamente provável. Diferente do cinturão de Kuiper, que é um anel plano, a nuvem de Oort é concebida como uma esfera imensa, envolvendo completamente o sistema solar. Ela se estenderia desde cerca de 2.000 unidades astronômicas até uma inimaginável distância de 100.000 unidades astronômicas ou mais, contendo trilhões de corpos que poderiam se tornar cometas ao serem perturbados por forças externas. Os objetos da nuvem de Oort não se formaram tão distantes assim. Na verdade, a teoria sugere que há bilhões de anos esses corpos estavam mais próximos do Sol, mas as interações gravitacionais com os gigantes gasosos acabaram lançando-os para longe. Em uma espécie de dança gravitacional, os planetas gigantes expulsaram esses objetos para os confins do sistema solar, enquanto outros corpos foram catapultados para outras regiões, inclusive colidindo violentamente, resultando na formação dos planetas rochosos. Mas o que há realmente além da nuvem de Oort? Ali começa um domínio maior da nossa galáxia, a Via Láctea, onde a influência gravitacional do Sol é gradualmente substituída pelas forças de maré galácticas, forças essas que modelam a forma da nuvem de Oort e influenciam as órbitas dos objetos ali presentes. Embora possamos pensar que a nuvem de Oort marca o fim do sistema solar, isso é apenas uma fronteira teórica. Na prática, o espaço interestelar, com suas densas regiões de gás, poeira e campos magnéticos, começa a cerca de 1 ano-luz de distância do Sol. Nessa zona, encontra-se um ambiente ainda mais vasto e inexplorado, onde estrelas como Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do nosso, residem a pouco mais de 4 anos-luz de distância. Além de Alpha Centauri, existem outras estrelas, como a estrela de Barnard, a segunda mais próxima do sistema solar, e o Wolf 359, uma anã vermelha, localizada a cerca de 7,8 anos-luz. Esses sistemas estelares, junto com o nosso, fazem parte do braço de Órion, uma subdivisão espiral da Via Láctea onde estamos localizados. Quando nos afastamos mais, a noção de acima e abaixo perde ainda mais sentido. De fato, a própria Via Láctea, como uma galáxia espiral, possui um plano galáctico onde a maioria das estrelas e sistemas se concentra, enquanto outras estrelas e aglomerados estelares orbitam fora desse plano. Em última análise, a ideia de acima e abaixo no espaço é uma abstração. No contexto do sistema solar, guiamos nossa perspectiva a partir da eclíptica e das órbitas dos planetas. Mas, ao nos afastarmos para observar a galáxia em si,
percebemos que nosso sistema solar, assim como inúmeras outras estrelas, oscila suavemente ao redor do centro da Via Láctea, mantendo uma espécie de dança cósmica com o núcleo galáctico a cada 225 milhões de anos. Esses movimentos nos mostram que, enquanto orbitamos o Sol, o próprio Sol se move a uma velocidade impressionante de 220 km por segundo, em torno do núcleo da galáxia. Essa dança celeste nos mantém a uma distância segura de eventos catastróficos, como explosões de supernovas e zonas de radiação intensa, permitindo que o sistema solar desfrute de uma relativa tranquilidade, um dos fatores que possibilitou a evolução da vida em nosso planeta. Cada vez que olhamos para o céu noturno, estamos testemunhando uma fração mínima desse vasto e contínuo movimento galáctico. Nós, habitantes da Terra, estamos presos ao nosso ponto de vista, mas, na realidade, todo o universo está em constante mudança e expansão. A Via Láctea abriga bilhões de estrelas e sistemas estelares, cada um com suas próprias dinâmicas e histórias de formação. Ao olharmos para cima, estamos, de fato, vendo diferentes camadas dessa estrutura galáctica em constante transformação. O sistema solar é apenas um ponto nessa imensidão, um grão de poeira cósmica que compartilha com todas as outras estrelas uma mesma atração gravitacional em direção ao centro galáctico. Por fim, nos deparamos com a realidade de que o acima e o abaixo são apenas conceitos humanos. O universo não tem um eixo fixo. Ele é um vasto oceano de energia e matéria em expansão, onde nossa percepção é guiada apenas por nossa limitada perspectiva. E ainda assim, mesmo limitados, continuamos a buscar entender o que está além, expandindo o conhecimento da humanidade e redefinindo o nosso lugar no cosmos. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário nos contando o que achou, clicar no gostei e compartilhar o vídeo. Acabamos de lançar o e-book, O Guia Definitivo do Sistema Solar. Nesse e-book, você descobrirá tudo sobre a formação do Sistema Solar, os segredos maravilhosos de cada planeta, as luas, o poder impressionante do Sol e muito mais. Mais de 70 páginas de puro conteúdo, explicadas de forma acessível e repleto de imagens impressionantes. O link para garantir o seu e-book está na descrição e no comentário fixado. Clica e adquira o seu. E para quem está começando no mundo da astronomia, temos o e-book perfeito para iniciantes, Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia. O link também está aí embaixo para você aproveitar. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.